Nação rubro-negra, segura o coração porque o que eu vou falar agora vai mexer com o bastidor e com a honra de cada um de vocês. A bomba de estar explodindo neste momento é a declaração surpreendente e impactante do Hugo Souza logo após a final da Supercopa. Enquanto o mundo do futebol está em chamas com o resultado em Brasília, o goleiro que foi criado dentro do ninho do urubu deu uma verdadeira aula de caráter, deixando muito marmanjo por aí com a cara no chão. É absurdo o que a gente viu no gramado do Mané Garrincha, e eu não tô falando só de bola, eu tô falando de respeito à instituição que é o maior do mundo. O Hugo mantém a postura de gigante, mesmo sendo alvo de vaias, enquanto outros que comeram do nosso pão saíram pela porta dos fundos, querendo fazer gracinha. É histórico, é visceral e a gente vai analisar isso agora. Vamos falar da atitude monumental do Hugo Souza. O cara chegou no Flamengo com 9 anos de idade. Ele passou 14 anos respirando o ar da Gávea, sentindo o peso dessa camisa que muitos não aguentam. E mesmo depois de tudo o que ele viveu, das críticas, das vaias que ele recebeu tanto em Brasília quanto no Maracanã, o que ele disse? Sou muito grato a tudo que vivi no Flamengo. Ele reconheceu que o Mengão formou o homem e o atleta que ele é hoje. Isso é raro no futebol, nação. É um respeito sagrado por quem lhe deu a primeira chuteira, por quem lhe deu a chance de mostrar ao mundo o seu talento. O Hugo foi peça-chave em momentos difíceis, teve altos e baixos, como qualquer ídolo ou joia da base, mas ele nunca esqueceu de onde veio. Agora questionem comigo, porque o contraste aqui é vergonhoso. Enquanto o Hugo prega o respeito, o que o Mateuzinho fez? O cara saiu fazendo dancinha, ironizando ninguém menos que o Lucas Paquetá na reestreia do nosso craque. Isso é de uma pequenez absurda. Mateuzinho, você esqueceu onde você estava? Você esqueceu quem te deu a vitrine para o mundo? Tentar minimizar depois nas redes sociais dizendo que sempre dançou assim é subestimar a inteligência da nação rubro-negra. É uma postura lamentável, diferente do Hugo, que mesmo sendo campeão do outro lado, sabe que o Flamengo é uma religião e que você não cospe no prato que comeu por décadas. Vamos analisar a fundo essa diferença de comportamento. O Hugo Souza sabe o que é ser Flamengo. Ele sabe que a pressão é o preço que se paga por estar no topo do mundo. Ele disse que precisava sair para dar um rumo na carreira, e isso é profissionalismo, mas ele não deixou a gratidão para trás. Compara isso com ídolos do passado que saíram e sempre voltaram com a cabeça erguida, como o próprio Felipe Luiz, que sempre tratou o clube como sua casa. O Mateuzinho foi infeliz, foi pequeno, e a torcida não perdoa esse tipo de deboche. Ironizar o Paquetá, que é um patrimônio nosso, é mexer com a ferida da nação. Nação, eu quero que vocês pensem. O que define um jogador formado no ninho? É só a bola no pé ou é o caráter? O Hugo mostrou que mesmo vestindo outra camisa, ele respeita a história. Ele teve momentos de glória no Flamengo, foi campeão brasileiro, foi fundamental em muitos jogos e ele carrega isso com honra. Já outros parecem que querem apagar o passado para agradar a nova torcida. É vergonhoso ver um jogador sair do Flamengo e tentar crescer para cima da gente com ironia barata. O Paquetá, na apresentação dele nesta segunda-feira, foi um cavalheiro ao falar do assunto, mas a gente sabe que, no fundo, isso fere o sentimento de quem realmente ama o clube. Precisamos falar sobre a soberania do Flamengo na criação desses jogadores. O Flamengo entrega homens para o mercado, mas nem todos sabem lidar com a grandeza do que viveram aqui. O Hugo Souza é um exemplo de que a base do Mengão ensina valores. Ele poderia ter saído com rancor pelas vaias, poderia ter dado uma declaração polêmica para aparecer, mas ele escolheu a nobreza. Ele é grato pelos 14 anos no ninho. Isso é monumental. Já a dancinha do Mateuzinho é o retrato de quem não entendeu o que significa vestir o manto sagrado. O respeito deve ser maior que títulos e comemorações? Então prove com atitudes, não com postagem no Instagram depois que a repercussão fica negativa. Vamos lembrar de outros que saíram e sempre mantiveram o respeito. Vejam o exemplo do Vinícius Júnior, do Paquetá, do João Gomes. Todos saem, mas o Flamengo continua dentro deles. O Hugo Souza, mesmo sendo adversário agora, mostrou que faz parte dessa linhagem de respeito. Agora, o que aconteceu com o Mateuzinho? Será que a euforia de um título sobre o maior do mundo sobe a cabeça a ponto de esquecer a educação? É uma injustiça com a torcida que o apoiou por tanto tempo. O Flamengo é grandioso demais para se abater com uma dancinha, mas a gente não esquece quem foi leal e quem foi ingrato.
Questionem o que a torcida pensa. Vocês perdoariam o Mateuzinho pela provocação ao Paquetá? Ou vocês acham que o Hugo Souza mostrou que, no fundo, ele ainda é um de nós, apesar de estar do outro lado? É uma narrativa de glória contra uma narrativa de deboche. O Flamengo continua sendo o clube que mais revela e mais exporta, e isso dá uma responsabilidade monumental para quem sai. Cada palavra dita depois de uma final dessa tem um peso absurdo. O Hugo foi um gigante nas palavras, assim como foi em campo, parando muitas bolas nossas. É doloroso ver um filho do Ninho sendo campeão contra a gente, mas é confortante ver que ele não perdeu a essência. Vamos falar da reestreia do Paquetá. O cara volta com toda a ansiedade, com todo o amor pelo clube e precisa lidar com um ex-companheiro tentando diminuir o momento dele. Isso é histórico no sentido negativo da coisa. O Paquetá em nível mundial é o nosso camisa 20, é a esperança de mais títulos em 2026. Ele merece respeito de qualquer jogador que já passou pela Gávea. A declaração do Hugo Souza ajuda a abafar um pouco esse clima de ingratidão que ficou no ar. O goleiro mostrou que dá para ser profissional, dar o sangue pelo seu novo clube, mas sem nunca cuspir na bandeira que te formou. O Flamengo segue firme, segue forte. A perda da Supercopa é um detalhe dentro de uma temporada que promete ser monumental com o Felipe Luiz no comando. Mas essas lições de bastidor são importantes para a gente saber quem é quem. O Hugo Souza saiu do Mané Garrincha com a taça, mas saiu também com o meu respeito pela declaração de homem que ele deu. Já outros saíram com a taça, mas com a imagem manchada pela falta de maturidade. O Mengão é grande demais, é uma potência que cria atletas e seres humanos. Que essa postura do Hugo Souza sirva de exemplo para todos os moleques que estão lá no ninho hoje sonhando em chegar ao profissional. Em resumo, enquanto o Mateuzinho causou revolta ao ironizar Lucas Paquetá e fazer dancinhas após o título do Corinthians na Supercopa, o goleiro Hugo Souza deu uma declaração surpreendente e cheia de gratidão. Mesmo sendo alvo de vaias, Hugo reiterou seu respeito total ao Flamengo, afirmando que o clube foi responsável por sua formação como homem e atleta durante os 14 anos que passou na Gávea. As posturas opostas dos dois ex-rubro-negros incendiaram as redes sociais e geraram um debate visceral sobre gratidão e caráter no futebol. E aí, nação, qual a sua opinião? O Hugo Souza ganhou seu respeito novamente com essa declaração ou as vaias continuam? E sobre o Mateuzinho, foi apenas uma comemoração normal ou uma ingratidão imperdoável com o clube que o formou e com o Paquetá? Comenta aqui embaixo com todo o seu sentimento, porque o Mengão é isso, é paixão na ponta da língua. E não se esquece, se você quer informação de verdade, direto ao ponto e com a alma rubro-negra, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e não perca nenhum detalhe do nosso Mengão. Aqui o papo é reto e a verdade é uma só. Tamo junto e rumo às próximas taças.